eu faço isso, eu faço esses vídeos para não acontecer isso que aconteceu com essa pessoa. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Primeiro vídeo aí de 2023 já, feliz ano novo, né? Estamos aí em janeiro. Eu vou falar um pouco aí sobre algumas dúvidas, né, de visto e tudo mais, algumas perguntas aí que as pessoas mandam no meu canal e tudo mais. Se você ainda não viu o meu último vídeo sobre as datas aí do consulado americano, tá? Dá uma olhadinha aqui em cima, eu vou deixar um card para você clicar. E também tem o meu vídeo explicando um pouco sobre o dia quando eu fui fazer minha entrevista, né? Quando eu tive minha aprovação, como foi essa entrevista, tá? Então hoje eu quero passar um pouco para vocês algumas dúvidas que a maioria das pessoas tem, então talvez essa é a sua dúvida também, tá? Então antes de você tirar o seu visto é legal você ver isso. E outra coisa, um recadinho antes da gente começar. Se você puder clicar no curtir, se inscrever no canal me ajuda bastante, tá? A gente já bateu aí uma meta de 500 seguidores aí, inscritos, né, no nosso canal. Então somos aí 500 pessoas se ajudando aí, trocando informações e tudo mais, então isso é bem bacana, bem divertido. E quanto mais pessoas curtirem o canal, mais pessoas visualizarem aí os vídeos, o YouTube entende, tá, que esse vídeo está sendo interessante, está sendo importante e vai distribuir para as outras pessoas também, tá? Então vamos começar o vídeo, não se esquece, clica no inscrever, dá um like no canal, bora! Bom gente, eu vou colocar aqui algumas perguntas aqui que o pessoal me manda, tanto aqui na parte do YouTube ou também algumas também pelo Instagram, tá? Então, por exemplo, aqui, o Diogo, me tira uma dúvida, você já teve um passaporte quando foi para a Argentina? Porque estou com uma entrevista do visto marcada em março e a viagem uma viagem 2 vezes para a Argentina, mas eu não tinha o passaporte quando ele fez isso. Então, no caso, ele está querendo dizer o quê? Ele já foi para a Argentina, só que ele não tinha passaporte. Como a Argentina está num dos países do Mercosul, você consegue ir para a Argentina sem o passaporte, só com RG você já consegue entrar lá e tal, e tranquilo, eles vão te dar só um protocolo. Quando eu fui para a Argentina, por causa da pandemia, eles não estavam mais com os passaportes sendo carimbados. Então o que eles faziam? Antes de você entrar no avião, você preenche lá o formulário, que é que você está viajando para lá, e quando você chegar lá, eles vão pegar o seu documento e eles vão te dar um comprovante eletrônico, tá? E esse comprovante eletrônico serve como prova de que você foi para a Argentina. Mas assim, se você foi, não tinha passaporte ou tinha passaporte e eles não carimbaram, pode ficar tranquilo que se o oficial consular quiser verificar se você realmente foi, eles têm meios para isso, tá? Então pode ficar tranquilo que isso daí não vai ser problema. Eu aconselho, tá? Uma dica, se você puder, vá para algum país, seja Argentina, Uruguai, Chile, algum país fora do Brasil, porque vai caracterizar que você realmente é um turista, que você já viajou para fora e que os Estados Unidos é mais um país que você está visitando. Não é o único país, não é o primeiro país que você está visitando. Eu viajo pelo país mesmo e não tenho, né, não viajei fora e eu estou fazendo uma entrevista agora. Tem algum problema? Não tem, tá? Eu já tive pessoas que viajaram só dentro do país e nunca foram para fora e passaram na entrevista, tá? Pergunta aqui do Lucas Gabriel, meu xará. Fico com uma dúvida cruel. Sou desenvolvedor de software, eu também me formei nessa profissão e atualmente trabalho como CLT e PJ. No CLT eu estou há quase 1 ano e no CNPJ eu estou há 3 meses. Qual seria melhor? Se você tem uma profissão CLT e essa profissão CLT você também tem a sua empresa, você pode dizer que você tem uma MEI, que você é um empreendedor, e que essa outra empresa que você está como CLT, você está prestando serviços para essa empresa. É CLT ou não é e tudo mais, mas assim, você tem uma empresa de tecnologia e você faz serviço de tecnologia para uma outra empresa, entendeu? Então eu colocaria dessa forma. Por quê? Eu acho que assim, você desmerecer uma pessoa PJ ou uma pessoa MEI e achar que a CLT é mais forte, talvez para eles possa ser diferente. Talvez eles possam preferir e achar legal uma pessoa que é um empreendedor do que simplesmente uma pessoa que é CLT. Porque quando você é empreendedor, se você, por exemplo, quiser ir para um outro país, fazer alguma outra coisa, você não pode deixar sua empresa aberta aqui, ou se você deixar, você vai ter que arcar com custos dessa empresa. O CLT, tanto quanto a MEI, são bons vínculos de que você tem coisas aqui no Brasil e você tem que voltar, né, para fazer as suas outras coisas aqui e tudo mais. Adriel, caso eu vá com uma família, como fazemos para colocar todos juntos numa entrevista, tá? O que você vai fazer?
Você vai preencher o formulário separado de cada um, tá? Seu, da sua esposa, dos seus filhos ou familiares. Aí você vai para a segunda etapa, que é agendamento de entrevista. Nessa etapa de agendamento de entrevista, o que vai acontecer? Você vai fazer o seu cadastro, tá? Geralmente eu aconselho a pessoa a fazer o cadastro primeiro, porque ela vai ser o responsável. Quando você terminar de fazer o seu cadastro, colocar o seu passaporte, colocar o número do seu DS-160, eles vão perguntar para você se tem outra pessoa que você quer adicionar ali. Então, para a família, isso é a coisa boa, que aí você vai colocar junto o número do passaporte, o nome da sua mãe, da sua esposa, o DS-160, e aí você, depois que terminar de colocar todas as pessoas, no final ele vai atualizar a quantidade e ele vai dar o valor de DS-160 de cada um e vai emitir a taxa consular, que são $160, tá? Essa taxa ela já vai ser equivalente, por exemplo, se são 5 pessoas, são 5 taxas que você vai pagar de um boleto só. O bom é o quê? Que quando você for fazer a sua entrevista, você vai entrar junto com essas pessoas e o cônsul ele vai ver que está todo mundo junto. Quando você for tirar foto, vai tirar todo mundo junto lá, vai fazer uma sequenciazinha e é bem comum que eles vão fazer a entrevista junto, tá? Se você, por exemplo, é você, sua esposa e mais 2 filhos, eles vão fazer a entrevista com todos vocês. Se for amigo, aí pode ser que eles mudem. Ou, por exemplo, se for namorado ou casado sem estado civil, você ser só casado ali juntado, né? União estável. Talvez eles podem mudar e fazer separado, mas é bem difícil também. Pergunta da Alessandra: o valor que vocês falam que tem que ganhar é líquido ou bruto? Eu aconselho você colocar o bruto. Por quê? Líquido é o que vai vir para sua mão, mas quando você vai fazer um financiamento, por exemplo, aqui no Brasil, o que você faz? Eles pegam a sua renda bruta. Então, quando você for fazer lá também o preenchimento, eu aconselho você colocar renda bruta, porque quanto maior, melhor para você. Vitor Oliveira: pensava que as digitais e as fotos eram no mesmo dia da entrevista, tá? Como funciona? São Paulo, Brasília e acho que, se não me engano, Rio de Janeiro. Você vai agendar primeiro o CASB, depois você vai agendar a entrevista consular. Quando você vai no CASB, você vai tirar foto e você vai colocar digital. E atrás do seu passaporte eles vão colocar uma etiqueta, que essa etiqueta vai ser lá que vai identificar o seu status, o seu processo ali dentro do consulado. Nesses lugares você vai tirar foto e você vai tirar digital ali na hora. Porto Alegre, por exemplo, é um lugar onde você vai ter que levar a sua foto ou você vai fazer a inserção da sua foto direto no seu DS-160. Você vai tirar uma foto ali, tudo certinho, ou você vai colocar no sistema e aí você já vai colocar digitalmente, porque lá eles não têm o CASB, tá? Essas são as únicas exceções. Eu já vi gente em São Paulo, por exemplo, na porta do consulado, imprimindo, dizendo que imprima sua foto aqui R$30, ou no caso, principalmente, imprima sua foto aqui R$30, R$40, aí você entra lá e tal, imprime a foto, paga tudo isso e não precisa, porque você vai tirar a foto lá dentro, eles não vão pedir sua foto. Eles vão colocar a foto deles. Thalisson: amigo, poderia me explicar se você já tinha passagens de hotéis reservados, por favor? Sabe nos dizer se é preciso? Um abraço. No próprio site do consulado, eles não aconselham, tá, você ter passagem comprada, nem hotel, nem nada, tá? O que você vai fazer? No seu DS-160 você vai colocar voo, por exemplo, para Califórnia. Você vai colocar as informações, a cidade onde você quer ir, tudo certinho, e aí lá você vai colocar assim, hotel a reservar. Hotel a reservar em Orlando. Você vai colocar essas informações. Mas aí vai ficar um negócio meio aberto e tal, eles não vão... Não, eles vão entender que é isso, que você tá com essas informações ali simplesmente porque você tem uma ideia de onde você vai, mas ainda não tá nada concreto, tá? Depois, quando você já tiver o seu visto e você for viajar, lá no guichê da imigração, eles vão perguntar se você já tem um lugar para ficar, qual é o lugar, qual é o telefone, se é reserva de hotel, se é Airbnb, entendeu? E aí eles vão, por exemplo, verificar se é realmente daquela pessoa, talvez eles podem ligar para essa pessoa e tudo mais, tá? Eu já vi casos de pessoas que chegaram lá nos Estados Unidos e não tinham lugar para ficar. Não tinham lugar para ficar. Aonde você vai ficar e gaguejou, foi para a salinha, não tinha lugar para ficar, às vezes por ingenuidade mesmo, e aí a pessoa foi mandada de volta para o Brasil. São essas duas informações aí, essas duas possibilidades que você pode fazer. Aurimar: quando eu for para a entrevista, eu já tenho que ter a data e local para onde pretendo ir?
E isso você tem que ter. Eu quero ir para Orlando dia 10 de julho. Eu tenho que colocar lá. Se eu não colocar nenhuma informação, se eu esquecer isso, aí a gente já cai naquele problema que é onde muitos vistos são negados. Preenchimento errado de DS-160, informações erradas no DS-160, falta de documento, tá? Isso são coisas que reprovam 60%, tá? Eu até dei uma olhada aqui para passar para vocês, solicitando visto americano. Depois você pode até dar uma olhadinha lá. Quais as chances, tal, de reprovação? Em 60% dos casos de reprovação de visto de turista, o motivo são, aí tem aqui, por exemplo, desconhecer o processo. O que é desconhecer o processo? Eu já vi isso com um colega meu. Ele fez consultoria e aí tava lá, tá como estudante. Não, é que eu vou para ficar lá tanto tempo e aí eu vou procurar uma escola e tudo mais. Ou ao contrário, que foi esse colega meu, na verdade essa colega minha, ela colocou que a empresa dela colocou que o visto dela seria de turista, e quando ela foi na entrevista ela falou, não, eu vou para estudar. Só que na realidade o que acontece? Ela ia para lá como turista realmente, só que ela ia fazer um curso que não era uma carga horária que precisava ter um visto de estudante. Se eu não me engano são acima de 18 horas, ou de 18 para cima, você precisa ter um visto de estudante. Para baixo, você não precisa. E aí ela até então estava certo, porque ela não ia para estudar. Ela ia fazer um curso, mas esse curso não precisava de visto de estudante. Só que eles entenderam que ela estava querendo ir lá para estudar com visto errado e aí na dúvida nega, tá? No consulado é assim, na dúvida nega. Escolher o visto errado, que no caso foi esse processo aí dela. Apresentar documento itinerários incorretos, tá? Então muitas coisas que podem acabar dando problema é o que? Renda, pedir imposto de renda e não ter. Dizer que é casado e não é. Ah, eu sou casado. Ah, sou certidão. Não, então, é que eu sou juntado só, eu sou união estável. Aí eles podem achar que você tá querendo fazer alguma coisa, às vezes eles acham que, tipo, pô, você, sabe, tá com alguma segunda intenção e tudo mais. Nome divergente, tá? Isso daí dá problema também. Também uma coisa principal que tá aqui, que foi o que eu vi. Estado emocional durante a entrevista do visto. O que é o estado emocional? Não sei. Eu já vi vários vídeos, tá? De pessoas informando que os agentes do consulado, eles fazem vários tipos de curso de psicologia, programação neurolinguística. Então, assim, eles sabem gatilhos, formas de agir com as pessoas para deixar as pessoas nervosas. Eu falo, tá? Eu falo bastante naquele meu vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês de como foi a minha entrevista, que a pessoa que me entrevistou, ela foi super tranquila, porém, eu percebi alguns gatilhos dela, que eram o quê? Eu chegava, ela estava digitando, eu falava uma palavra, sim ou não, ela digitava 2, 3 minutos digitando. 2, 3 minutos digitando, para mim, você consegue escrever muita coisa, entendeu? Um sim, eu acho que não é justificativa para tudo isso. Por diversas vezes, ela dava sinais de negatividade, então tipo, balançava a cabeça e fazia assim, sabe? Então isso gera um estresse na gente, porque a gente começa a se sabotar, começa a falar, putz, será que... Né? Só que se você preenche tudo certo, se você tá com tudo certo e você não tá com nenhum problema, nenhuma informação errada e você sabe disso, você tá tranquilo. Mas por diversas vezes eu ficava tentando olhar para trás dela para ver se eu olhava ali o escritório, o pessoal trabalhando, para ver se eu não ficava tão nervoso. Eles jogam bastante com isso. Lá dentro, fila grande, muito tempo de espera, então isso estressa a pessoa. Nós ficamos lá, eu e minha esposa, mais ou menos uns 40 minutos esperando. Isso lá dentro já, tá? Sem contar lá fora. Se juntar tudo, eu acho que deve ter demorado 1h30, 2 horas pra gente fazer o processo lá todo lá dentro. Então isso estressa, e quem está estressado porque tem algum problema ou alguma coisa errada e ainda estressa por causa disso, a chance de cometer algum erro lá é muito maior. Quando eu selecionar o lugar onde eu quero fazer a entrevista e logo após fazer o pagamento, eu posso, por exemplo, escolher outro estado para fazer a entrevista ou permanece o que eu escolhi no começo do formulário. Quando você faz o pagamento ou o seu agendamento, o sistema ele libera para você começar a fazer os agendamentos. Ele abre aquela página lá que eu mostro para vocês as datas. Se porventura você precisar alterar alguma coisa no seu formulário, você tem que editar o seu formulário, você tem que fazer um formulário novo.
E quando você faz esse formulário novo, você vai entrar com o código do seu formulário antigo, vai fazer o seu preenchimento ali das informações que você vai mudar, vai colocar as outras informações que eles colocam em branco para você preencher de novo. E quando você finalizar, ele vai te dar um outro código. Esse outro código de 10.160 você vai colocar lá no seu agendamento para você poder fazer o seu agendamento. Se você quiser trocar de estado, você vai ter que trocar também no seu 10.160, porque se você for com o 10.160 de São Paulo, lá em Brasília, eles não vão te atender, tá? Então, vou trocar de lugar e vi que tem uma data aqui mais próxima. Você troca, coloca a data, só que aí o que você vai fazer? Você vai alterar o seu 10.160. Eu sugiro você fazer o quê? Como as datas elas estão muito longas e assim, as pessoas estão brigando para tentar encontrar alguma coisa perto, se eu fosse você, eu faria o quê? Trocaria ali, por exemplo, achei uma data, coloquei aquela data, agendei para aquela data. E aí, eu não alteraria o 10.160, o número do 10.160 no agendamento. Eu iria lá, faria um 10.160 atualizado, né? Por exemplo, se você conseguir uma data muito próxima, aí você faria o 10.160 só para atualizar o estado que você vai fazer. E aí o que vai acontecer? Você vai vir com o 10.160 novo, no dia da entrevista a moça ela vai bipar um código para você e esse código ele vai atualizar o seu 10.160 no sistema, tá? Isso é informação direto do consulado, não é nada que eu estou colocando na minha cabeça. Eu tenho um print, eu fiz um vídeo até no meu canal, eu vou deixar aqui o card aqui da resposta, tá? Que o consulado me deu na própria página do consulado. Eles mesmos falam para você fazer isso porque a fila está muito grande, então para você não ter que cancelar a sua data só por causa de uma mudança, tá? Então eu sugiro você fazer isso. Luiz, seu visto é de turista ou trabalho? Turista, Luiz. Se fosse trabalho, eu já estava lá já faz tempo já. Wendel, a entrevista em inglês depende, tá? Se você for fazer uma entrevista de turista, você está indo lá para turistar, vai ser em português. Se você estiver fazendo uma entrevista para fazer um curso de inglês, vai ser em português. Se você estiver fazendo uma entrevista para fazer uma faculdade lá nos Estados Unidos, vai ser em inglês a sua entrevista. Se você estiver fazendo uma entrevista para trabalho, principalmente vai ser em inglês, tá? Samantha, qual a empresa que você usou para viajar para a Argentina? Urbi, tá? Principalmente ainda com os preços aí deles que estão bons, aquele problema que teve lá com as pessoas que não conseguiram pegar as viagens na época da pandemia e teve esse problema aí das indenizações e tudo mais. Então agora o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo passagem barata para ganhar de novos clientes. Fui para a Argentina por um preço muito bom e fiquei 4 dias lá na Argentina. Uma pessoa que ainda não viajou, não teve um voo internacional, pode ter o visto negado? É grave não ter viajado? Não é grave, mas é um ponto negativo. Você vai somando pontos positivos ou negativos. Eu acho que é um ponto negativo bem forte, mas não vai invalidar o seu visto ou você tirar o seu visto. Alessandra, você marcou para quando e quanto tempo demorou sua entrevista? Eu marquei um ano retrasado, fevereiro. Eu esperei mais ou menos uns 8 meses, tá? Esperei uns 8 meses, não quis adiantar tanto a data assim, porque eu queria antes viajar para a Argentina e estava com problema da pandemia e tudo mais e tal, e aí eu segurei um pouco, aí fui para a Argentina e depois fui fazer a entrevista, tá? Mas eu esperei uns 8 meses aí. Hoje já está com quase um ano, até mesmo alguns lugares que nem São Paulo já está mais de um ano já de tempo para entrevista. Uma advogada de imigração falou que eles olham as redes sociais na hora da entrevista. Eu tive a impressão de que ela estava olhando a minha rede social na minha frente, porque eu estava vendo, ela estava com óculos. Então eu estava vendo na lente do óculos dela que ela estava subindo uma página assim e parecia muito foto, parecia muito que ela estava subindo ali o meu Instagram. Eu podia até dizer que era o Instagram, tá? Eles olham muito porque a gente tem o costume de colocar tudo na rede social. Hoje em dia as coisas estão assim. A minha rede social ela é fechada. É um ponto negativo, tá? Porque se eles olharem a sua rede social e ela estiver fechada, por exemplo, lá na sua rede social você tem fotos de viagem, fotos legais e tudo mais, e aí a sua rede é bloqueada. Às vezes o consulado, o cônsul, ele tá ali tipo, fulano tá com ponto positivo, aqui ele tá com ponto negativo e tudo mais. Aí ele fala, deixa eu ver a rede social para bater o martelo. Aí ele abre a sua rede social, putz, cara, tá fechado. Aí ele vai falar, tô na dúvida, nega, entendeu? Então eu não correria esse risco, tá? Então eles veem a rede social sim, inclusive todas, se você tiver rede social de trabalho, rede social particular mesmo,
eles olham e, assim, talvez eles podem não olhar? Podem, tá? Eu acho que assim, tem uma pré-seleção na hora de você fazer a sua entrevista. Você já chega ali na sua entrevista meio que aprovado ou reprovado, tá? Ele só vai olhar pra tua cara, te testar para ter certeza se é isso. Qual guichê você foi aprovado? Na verdade, eu acho que lá eles não têm guichê fixo. É parecido com o Poupa Tempo. Cada hora é uma pessoa que vai atender, às vezes eles trocam, um vai almoçar, o outro vem, então eu acho que não tem um guichê fixo, tá? Mas eu acho, não tenho essa certeza. Meu filho e eu fomos reprovados no guichê 11, então corram do guichê 11. Não pediu nenhum documento e negou. Sou funcionária pública e tal, ganhou super bem, e aí aqui isso que me pegou um pouco. Paguei R$500 para atualizar o DS-160 do meu filho. Ah, é muito caro. Lá em frente ao caso, e ainda fomos negados. Não tô lá, não sei como foi, mas é complicado. R$500 para atualizar um DS-160. Assim, eu quando eu fui lá, eu não quis levar nada para deixar em guarda-volume, não quis pedir ajuda para ninguém, não quis, sabe, porque é complicado isso, sabe? A pessoa pedir R$500 para entrar ali na internet, colocar meia dúzia de informações e aí ela se aproveita daquela sua necessidade de querer fazer alguma coisa, aí tipo, às vezes o seu DS-160, você pediu para ele mudar alguma coisa porque estava faltando algum dado, faltando alguma informação porque alguém talvez possa ter te auxiliado errado, então isso daí é meio complicado, tá? Então assim, por isso que eu quis fazer esse canal. Por isso que eu quero passar o máximo possível de informações para vocês, porque aqui, gente, o canal é de graça. A única coisa que eu peço para você é para você se inscrever no canal, para você clicar no like, que é o que me ajuda, que é o que vai trazer o meu canal para outras pessoas. Teve um inscrito uma vez que ele colocou aqui, pô, coloca o código do Pix, né, para ajudar a gente, tal, não sei o que. E eu coloquei alguns vídeos ali, mas assim, o intuito maior desse canal é para ajudar vocês, porque às vezes é isso aqui, às vezes a pessoa vê um vídeo meu de como preencher o DS-160, ela preenche certinho no beabá e aí ela vai lá e passa, entendeu? Ela não precisa gastar com nada. Tá? Graças a Deus eu preenchi meu DS-160 vendo alguns vídeos, tá? Tem bons vídeos aí, inclusive também os meus vídeos. E eu falei, cara, eu quero ser mais uma pessoa para fazer isso, para ajudar essas pessoas para não passarem por situações como essa aqui, tá? Mesmo fazendo tudo isso, ela ainda foi negada. Então assim, eu tenho certeza que você, se é o seu sonho, você tenta de novo e vê tudo certinho. Se você ainda não viajou para fora, viaja para você ter mais um ponto positivo. É isso, gente, tá? O meu canal, eu faço isso, eu faço esses vídeos para não acontecer isso que aconteceu com essa pessoa. Então, para finalizar o vídeo, tá? Obrigado aí por você que assistiu até agora. Clica no se inscrever, gente, dá um like, passa para amigo, compartilha, me ajuda bastante, tá? Agora eu vou colocar um pouco mais de vídeos aí nesse ano. Esse ano vem bastante novidade pro canal, então se você puder também se inscrever no sininho, é bacana, vai me ajudar bastante também e você vai se manter informado, tá bom, gente? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.